Pessoal, Boa noite. meu nome é Gilberto. Nós vamos conversar um bocado sobre produção de vídeo. É um assunto infinito. A gente pode falar sobre isso horas, dias, meses, anos falando a respeito disso. Eu trabalho com edição, filmagem, também com fotografia já há alguns anos. E todo dia até hoje eu aprendo alguma coisa. Então, assim, algo, enfim, a gente pode falar para sempre a respeito disso. Então, hoje é um recorte minúsculo de tudo que a gente pode saber aprender a respeito desse assunto. Inclusive, bom, eu tenho algumas coisas que eu gostaria de conversar com vocês, algumas coisas que eu gostaria de apresentar para vocês, coisas que eu acho que vão ser úteis, vão ser legais no caminho de vocês de produção de vídeos. Mobigrafia. Oi? Mobigrafia. O quê? Mobigrafia. Que mobigrafia? Foto com celular, vídeo com celular. Ah, não, com celular pode ser também. Não é minha especialidade, mas podemos conversar sobre o celular também. Nem conheci esse termo, mobigrafia. Interessante. Mobigrafia. Mobigrafia. A mobigrafia. O mobile. Mobile. Entendi. Bom, é uma possibilidade também, né? O que tem de mais à mão, né? Hoje em dia, fazer esse tipo de produção com celular. Mas os princípios são os mesmos para celular, para câmera, para editar no celular, editar no computador, a gente tem os mesmos princípios. Vamos falar da base de tudo e vocês podem aplicar essas questões com o equipamento que vocês tiverem à mão. Mas, enfim, tem algumas questões que eu gostaria de conversar com vocês e acho que seria legal a gente deixar um espaço também, pode até ser um espaço grande, para a gente conversar sobre coisas que vocês queiram saber, tenham dúvidas, tirando filmagem com celular, tô brincando, mas questões que a gente também possa aprofundar e conversar, tirar dúvida, né? Bom, terminou aqui o nosso download, Bruno. Acho que sim. Deixa eu ver. Deixa eu abrir uma apresentação aqui. Eu tenho aqui só alguns tópicos. Cadê a tela cheia desse negócio? F11 ou Ctrl L? Ctrl L? Ctrl L. Aqui o Bruno já me falou que algumas coisas vocês já viram. Essa é uma apresentação que ela aborda diversos temas. A gente pode passar rapidinho por alguns, pode pular outros, pode ficar um pouco mais concentrado em alguns outros. Vamos lá. Já conversaram a respeito disso com vocês? São nomenclaturas assim, não vou também ficar muito tempo nisso aqui, são nomenclaturas que são interessantes de saber que existem, o que elas significam, porque, enfim, né, a gente sabe que a nomenclatura facilita a comunicação. Então, basicamente, de 3 etapas na produção de um vídeo, mas essa quarta etapa também é importante, né? Pré-produção, tudo aquilo que a gente faz antes das filmagens. Organização, roteirização, toda a viabilidade econômica, a viabilidade prática, todos os planejamentos, tudo é feito nessa etapa de pré-produção. E também tem uma parte criativa muito importante também na pré-produção, que é a história, né? Que no final das contas é o roteiro, né? Ou a ideia inicial, a história que a gente quer contar. Talvez seja a coisa mais importante, né? Mas tudo isso é feito nesse momento de pré-produção. A gente pode entrar eventualmente em detalhes. Vocês já conversaram sobre roteiro, já conversaram sobre produção executiva, coisas desse tipo, né? Eu acho que nem precisa entrar muito em detalhe em relação à pré-produção, que vocês já falaram bastante a respeito. A produção, que é o momento da filmagem, quando a gente pega todas essas ideias e faz esse processo de filmagem. E a pós-produção. A filmagem, atualmente, né, a nossa produção, de forma geral, e boa parte da produção cinematográfica é uma produção digital, certo? Ainda existe
Ainda há produções feitas com mídias mais antigas, né, o filme, mas atualmente o filme é algo muito de nicho, muito restrito, muito caro. Poucos diretores hoje em dia têm a condição de produzir um filme em película. Então, de forma, até, enfim, grandes diretores, até diretores de arte atualmente fazem suas produções com equipamentos digitais. Então, no final da produção, normalmente a gente tem um resultado que são arquivos digitais, certo? E o que nós fazemos com esses arquivos digitais é a nossa pós-produção, certo? Tem uma etapa da pós-produção que ela é o coração da pós-produção, que é o grande trabalho, é o trabalho central, que a gente vai chamar de montagem, certo? A gente vai conversar um pouquinho sobre montagem hoje. O que significa, algumas técnicas. Esse nome ele pode ser um pouco confuso em alguns momentos, se a gente faz... Isso até é uma coisa importante de já comentar de uma vez. Sobre a tradução desses nomes, esses nomes em inglês, como eles passaram para o português. Isso, como muito do material que a gente tem de consulta e de estudo a respeito de todas essas questões está em inglês, muitas vezes esses nomes podem causar alguma confusão, algum mal entendido. Então é o que em inglês a gente chamaria de editing. Em português, especificamente, a gente vai chamar de montagem. Edição, essa palavra em português, ela talvez seja um pouquinho mais ampla, ela talvez vá um pouco além da montagem, mas a montagem é a parte principal, fundamental da edição. A gente vai conversar mais a respeito, certo? E uma vez pronto o vídeo, toda a pós-produção feita, a gente tem também esse momento que já não tem a ver com o fazer desse vídeo, desse filme, porque ele já vai estar pronto, mas tem a ver com como que a gente fazer com que as pessoas assistam esse vídeo, né? A gente faz para as pessoas verem, então esse período, essa etapa de uma produção audiovisual também é importante, como que a gente distribui esse vídeo. Que a gente não vai falar muito a respeito disso, mas é uma parte executiva da coisa. Mas ela existe. Bom, dentro de todas essas etapas a gente tem diversos profissionais. Podemos eventualmente conversar a respeito do papel de cada um deles, se vocês quiserem. Eu acho que nesse momento não é tão interessante falar a respeito, porque assim, é muito legal fazer uma produção com uma equipe. É muito bacana. É sempre uma experiência muito legal quando a gente tem todas essas responsabilidades assim divididas. Mas o que acontece de forma geral é que a gente vai acaba fazendo com equipes reduzidas, a gente acumula essas funções e boa parte do tempo a gente faz todas elas. Então não tem tanto porquê a gente nesse momento destrinchar o significado de cada uma delas. Se essa for uma curiosidade de vocês, porque entra dentro do campo da curiosidade nesse momento, né? Saber como num set de cinema profissional, o que cada um faz, qual é a responsabilidade de cada um, como é essa dinâmica entre esses profissionais. A gente pode conversar a título de curiosidade, se vocês acharem legal, mas eu deixaria isso mais pra frente. E o colorista? Colorista. É interessante porque é uma profissão que vem junto com o cinema digital. O arquivo digital de uma câmera profissional, ele tem uma característica curiosa, e ele não era assim na época do filme. O filme, ele traz características próprias de cor, de contraste,
Ele tem uma estética já muito própria que, durante a pós-produção do filme, claro, no processo de revelação a gente satura mais, desatura, puxa algumas cores, mas a gente não tem tanto controle assim da colorização desse material. O cinema digital, ele traz uma coisa diferente. Depois eu vou ver se eu pego uma imagem de um arquivo cru de uma câmera digital profissional. Ele tem uma característica um pouco estranha. Ele é extremamente desaturado, pálido. Ele é até um pouquinho feio. Ele é feinho, o arquivo cru de uma câmera profissional. Isso por quê? E a gente pode conversar um pouco a respeito desse arquivo, é algo que a gente pode falar um pouquinho mais pra frente. Na verdade, essa característica de baixíssimo contraste, quando eu falo contraste, é mais ou menos claro o que é uma imagem com muito contraste, uma imagem com pouco contraste. Uma imagem com muito contraste é basicamente, o contraste, vamos pensar que é basicamente a diferença entre as regiões mais escuras e mais claras da nossa imagem, certo? Uma imagem com muito contraste, a gente vai ter as regiões escuras bem escuras e as regiões claras bem claras, certo? O que significa uma região muito escura e uma região muito clara? Significa perda de informação, certo? Se numa determinada imagem eu não estou vendo o que está na sombra, é porque essa informação se perdeu. A câmera não foi capaz de registrar essa imagem, então ela mostra preto. O branco é a mesma coisa. Se está claro demais, pode ser que a nossa câmera não tenha conseguido registrar aquela informação. Então, também está perdida a informação também para o branco. Uma imagem que consegue ter pouco contraste, olha se vocês concordam comigo, olha se faz sentido esse raciocínio. É uma imagem que registrou muita informação. Pensa numa paisagem. Se nas sombras eu consigo, eu percebo que está na sombra, mas eu percebo que na sombra há informação, eu consigo enxergar o que está na sombra. E nas partes mais claras, a mesma coisa. Eu percebo que está mais claro, mas eu também consigo enxergar o que está lá. Significa que o arquivo foi capaz de registrar mais informações. Então, na verdade, esse arquivo cru de uma câmera digital profissional, e quanto mais profissional, quanto melhor a câmera, esse é um dos parâmetros mais importantes que a gente mede atualmente nas câmeras profissionais, é a capacidade de, ao mesmo tempo, registrar informações nas sombras e nos lugares mais claros, certo? Então, se esse arquivo consegue pegar muita informação para esses dois lados, ele é um arquivo mais pesado, ele é um arquivo melhor, é um arquivo que conseguiu registrar mais coisas. Só que, novamente, esse arquivo com pouco contraste, para o nosso olhar ele é um pouquinho feio. ele é feito para ser editado. Ele é feito para, aí a partir de todas essas informações que estão registradas, na edição eu consigo escolher se eu quero puxar mais a sombra e deixar mais escuro, fazer a sombra desaparecer, se eu quero puxar mais informações da região mais clara. Então, uma vez que esse meu arquivo tem muita informação, eu tenho essa flexibilidade, eu consigo mexer com esse arquivo de forma melhor, certo? Então, como isso é uma característica do arquivo digital e não do filme, surge junto com o cinema digital o papel do colorista. É alguém que vai manipular esse arquivo digital para fazer com que ele tenha as características desejadas no processo de edição. Eu vou colorir, eu vou fazer algumas cores saltarem, porque as cores estão todas lá, tudo parece meio pálido, meio marrom, meio cinza, só que as cores estão lá, as informações estão lá. Eu vou puxando, eu vou eliminando algumas coisas, tirando, acrescentando outras,
também as questões da própria iluminação, vou mexendo até eu chegar no arquivo da forma como eu quero. Fez sentido, gente? Muito esquisito? Muito complicado? Tá muito é da hora. Massa! Já me falaram, alguns de vocês são fotógrafos ou já mexeram um pouquinho ou sabem alguma coisa de fotografia e tal. Nas câmeras fotográficas digitais a gente tem isso, o arquivo RAW. Não sei se vocês já mexeram com esse tipo de arquivo. Ele tem essa característica. Ele não é um arquivo ok, tirei a foto, tá ali o meu arquivo RAW, eu já mando para quem eu quero, já posto, você nem consegue postar, é um arquivo que você nem consegue ler. Muitos softwares normais de visualização de fotos sequer vão conseguir ler esse arquivo. É muito provável, dependendo da câmera, que esse arquivo sequer caiba num e-mail. É uma foto que não cabe dentro de um e-mail, certo? Ela é muito pesada, ela é muito cheia de informação, ela é feita para ser editada. Não faz sentido eu enviar para alguém um arquivo RAW, ó que foto bonita que eu tirei, não. A lógica desse tipo de arquivo é ser editado. Então, esse processo revelação, entre aspas, que a gente faz com o arquivo RAW de uma câmera fotográfica digital é semelhante. Até a gente usa esse nome RAW também para esse arquivo. RAW do inglês, cru, certo? A gente usa essa nomenclatura também para esse formato de produção de vídeo, certo? Tranquilo, gente? Até falando em fotografia, uma coisa importante, um dos assuntos que eu queria mais me aprofundar nesse momento. Falar um pouco sobre fotografia. Por mais que nosso assunto seja vídeo, a fotografia, a gente parte da teoria fotográfica para até chegar no vídeo. Porque, basicamente, vídeos são fotografias reproduzidas numa determinada velocidade que nos dão a impressão de movimento, certo? Então, por exemplo, para a gente colocar em termos, em números, né? Oi? Frames, perfeito. Então, isso que cada quadro, cada frame de uma produção cinematográfica é como se fosse uma fotografia, certo? É basicamente uma fotografia. Então, a nossa filmadora, ela é basicamente uma câmera fotográfica capaz de tirar fotos numa velocidade muito alta. Então, cada uma dessas fotos, desses fotogramas, nós vamos chamar de quadro, em português, frame em inglês. E para que a gente tenha essa sensação de movimento, a gente precisa de uma determinada quantidade de quadros, uma determinada quantidade de frames por segundo. Claro que no início do cinema essa quantidade de quadros não era tão grande. Eventualmente, na história do cinema, a gente chegou no número 24 quadros por segundo, como uma quantidade que acabou durante muito tempo, e ainda hoje, sendo o padrão da produção cinematográfica. Então, o padrão da boa parte da produção cinematográfica, ela é feita em 24 quadros por segundo. A gente pode chamar isso de taxa de quadros, taxa de quadros por segundo, ou em inglês, frame rate, que dá a sigla FPS, frame rate per second. Então, que é provavelmente uma nomenclatura que vocês vão ver bastante. Tá lá, 24 FPS, 30 FPS, 48, 60, 120, tem uma variação muito grande desse número. Então, é basicamente isso. A nossa câmera filmadora, ela é capaz de registrar uma determinada taxa de quadros, cada um desses fotogramas, por segundo. Então, ela registra nessa velocidade e depois ela exibe nessa mesma velocidade, certo? Então, essa taxa, ela diz respeito tanto ao momento da produção, quanto ao momento da própria exibição do nosso vídeo. Se eu pegar um vídeo gravado com, sei lá, 60 frames, outro com 30, editar,
Aí dá pra ver a diferença nitidamente ou acaba passando batido se você renderizar os dois com 30 de repente? Interessante. Claro que aí então depende. Tem duas coisas muito importantes que podem acontecer nesse momento. Todo mundo entendeu a pergunta? Sim. A pergunta é clara? Sim. Tá, bom saber que a pergunta é clara, então vocês sabem bastante a respeito disso. Então, por favor, se eu estiver falando coisas que vocês já sabem, vocês, já sabemos, isso aí já tá rolando, porque às vezes eu fico um pouco prolixo nessa parte inicial. Mas, legal, então todo mundo entendeu essa questão. Vamos lá. Depende de qual a taxa de frames que eu quero exportar o vídeo. Se eu exportar esse vídeo numa taxa de frames de 30, basicamente o meu vídeo de 60, ele vai perder frames. Se eu renderizar em 60, o de 30 vai ficar dando uns puff. O de 30 vai ficar falho, ele vai faltar frames para o de 30. Então, de certa forma, o ideal é que a gente faça uma produção respeitando uma mesma taxa de quadros. Agora, uma coisa que eu posso fazer é interpretar um vídeo como se ele fosse de outra taxa de quadros. Provavelmente, né, vocês já vão ter essa resposta, mas imagine, e se eu interpretar o meu vídeo de 60 como se ele tivesse uma taxa de quadros de 30? O que acontece? Porque pensem só, eu tenho aqui o espaço de 1 segundo. Certo. Se eu faço uma filmagem de 30 quadros por segundo, dentro de 1 segundo, a minha câmera registrou 1 quadro. Se eu faço uma taxa de 60 quadros por segundo, dentro de 1 segundo, esse meu vídeo registrou 2 quadros. Tá rolando? Sim. Tá tranquilo? Então aqui, ó. Então, vamos imaginar aqui uma geometria, uma reguinha aqui, certo? Uma reguinha que mede 1 centímetro, 1 segundo, né? Espaço-tempo aqui, uma confusão, mas vamos lá. Então aqui eu tenho um espacinho de 1 segundo. 30 quadros por segundo, então meu quadro tem esse tamanho. 60 quadros por segundo, meu quadro tem esse tamanho. Agora, se eu interpretar o meu vídeo de 60 segundos como se ele fosse 60 fps, como se ele tivesse 30, o que aconteceu? Eu peguei esse vídeo e estiquei para que ele cabesse dentro de 1 segundo. Então, ele passa a ter a mesma característica estética do meu vídeo de 30. Porém, o que aconteceu com ele? Ficou mais lento. Eu fiz uma câmera lenta. Certo? Então, o vídeo de FPS diferente dentro de uma mesma sequência, de uma mesma linha do tempo... Tu fez o... Caralho. Sacou? Os FPS diferentes, eles servem basicamente para isso, para eu manipular a velocidade. A não ser que eu não queira manipular a velocidade dessa forma, o ideal é que eu faça toda a minha produção com o mesmo FPS. Então, eu coloco outro FPS, eu quero essa cena em câmera lenta, eu coloco um FPS mais alto, na hora de filmar. Certo? Rolou, gente? Beleza? A geometria funcionou? Qual programa usa para editar? Eu uso o Adobe Premiere. Eu uso o Adobe Premiere. Nem todos os programas é tão fácil a gente fazer essa... Interpretar um arquivo como se ele fosse de um outro frame rate, isso não é tão fácil em todos os programas. No Adobe é bem tranquilo. Mas, por exemplo, o que provavelmente a gente vai fazer uns experimentos hoje é o Shotcut. O Shotcut, se entra numa linha do tempo um FPS diferente, ele já entra de câmera lenta. Então não tem nem opção de mudar isso. Então, se vocês forem... Se trabalhar na velocidade do vídeo, você não consegue mudar? Não. Na velocidade do vídeo sim, mas aí é emenda, né? A gente enganar o programa e pode ser que a velocidade alta ali possa ser, dar aquelas travadinhas, é estranho e tal, então pode dar certo, mas Eu iria tentar fazer isso. tudo
o espírito é sempre esse. Se o programa não dá conta, a gente tem que inventar uma forma da gente conseguir fazer ele funcionar. O melhor é o que a gente tem. Exato, mas o ideal é, se não tem modificação de velocidade, a gente faz a nossa filmagem já tudo com o mesmo FPS. Mas Pessoal, o shortcut não tem como mudar essa velocidade? Ele já tem um... eu consigo mudar a velocidade do vídeo, eu não consigo interpretar um FPS como se fosse outro. Eu não consigo mudar uma característica tão fundamental do nosso vídeo. Sabe, isso pessoal... Mão levantada. Foi Aí impressão. o Premiere ele faz. O Premiere faz. Ah, O Premiere faz. Pessoal, a gente vai conversar rapidamente sobre, né, fotometria, falar dessa parte da câmera, mas tem algumas coisas na nossa que dizem respeito à produção, à filmagem, que, claro, tem ali reflexos estéticos e relacionados à iluminação na nossa filmagem, mas tem um par de coisas em relação nesse momento da produção da filmagem que tem um reflexo direto e importantíssimo na nossa edição. Frame rate, taxa de quadros e a resolução. Certo? Isso influencia diretamente a nossa edição. Se a gente faz esse registro, essa filmagem com variação em relação disso, a gente pode e vai ter problema. Então, assim, esses dois elementos são completamente fundamentais. Resolução e taxa de quadros. Então, na hora de fazer a nossa filmagem, muita atenção com isso. Porque os outros ajustes, ok, eles são ajustes criativos, eles modificam a qualidade da nossa imagem, mas simplesmente a gente está definindo como a gente quer a nossa imagem, qual é a iluminação, algumas características. E às vezes tentar deixar muito boa também o vídeo assim, com uma qualidade excelente, você tem que tomar cuidado na hora de editar, porque o problema não vai dar conta. Fica pesado, é verdade. Tem que conhecer a nossa máquina, a máquina que a gente vai editar. O importante é fazer de forma uniforme. Eu tenho uma sequência de vídeos, eles vão participar de uma mesma edição, a não ser que seja uma decisão do tipo, eu quero que seja uma câmera lenta, ou eu preciso que tenha uma resolução mais alta, essa cena específica. Façam tudo com a mesma resolução e a mesma taxa de quadros. Nos celulares, até nas câmeras também, essas informações andam juntas. Vocês vão lá ver na resolução do vídeo do celular de vocês, está lá, 1080, 24, 1080, 30. O que é esse 1080? 1080 é a resolução. Então eu tenho uma resolução de 1080 por uma taxa de quadros de 24, 1080 por 30, ou é 4K 24, 4K 30, 4K 60. Então essas informações elas andam juntas, elas são fundamentais. Então um primeiro conselho muito importante. Façam isso, muita atenção com esses dois elementos na hora da produção. Tá bom, gente? Aqui não localizei a taxa de quadro. Deixa eu ver. Eu só uso. Essa seria a minha máquina do fim, mas. Aqui seria a configuração da câmera. Mas a gente está no vídeo? Tá. Tá, é o vídeo frontal. 16 É o formato, a resolução é um HD. É um celular muito antigo, né? Não, tem uma resolução mais alta aqui. Ok. O seu celular não está nos dando informação de taxa de quadro. Ou ela está em outro lugar, ou o seu celular não tem esse controle. Existe eu vou uma chutar... taxa de quadro padrão? Para celular costuma ser 30. Ah, 30? Mas aliás, é muito raro eu ver, por mais que o 24 seja o padrão do cinema, é meio raro, eu pelo menos, eu vejo com muito mais dificuldade 24 quadros em celulares. Abre um vídeo, Lígia, que você já tenha gravado e entra nas Qual que você propriedades. prefere gravar? Eu gosto 24, porque eu sou puritano. Pessoal, isso é uma questão, essa questão estética do
os 24 quadros, porque chegou, enfim, eventualmente a gente chegou o cinema, chegou nesse número. E ele ficou nesse número durante muitas décadas. Recentemente, recentemente desde a entrada do vídeo digital, que tem uns 20 anos já. Mas, recentemente, entre aspas, a gente começa a ver produções cinematográficas com taxas de quadro diferentes, principalmente mais altas. Alguém viu esse Avatar novo? Ele foi em 24. O Bruno adora. O Bruno adora aí. As salas de cinema que recebem recurso público pra porra, pra funcionar, Sim. ocupar 100% das salas com filme americano. Eu acho ridículo também. Ridículo. Mas vocês assistiram? Eu não assisti, mas eu vi Tinha o que ser making 3 off. salas de Mazzaropi. Esse novo, eu não lembro o antigo. Esse novo, eu decidi, eu assisti no cinema, eu quis olhar a taxa de quadros assim que eu saí, porque ela é gritante a diferença. Assim, é claramente uma taxa de quadros muito mais alta que 24. Eu saí, então assim, isso chegou... Como você enxerga isso? É muito ano de tempo de É muito prática, tempo de ficar tá? olhando para esse tipo de Entendi. imagem, Tá mas bom. assim, pra mim, eu achei tão gritante que eu fiquei assim, ok, isso com certeza é mais alto que 24. Eu chutei que era uns 60. Quando eu cheguei em casa, eu olhei na internet e eu vi que era 48 quadros por segundo. Então, recentemente, a gente começa a ver um pouco essa diferença nessa quantidade de quadros. Eu gosto da estética do 24. Mas eu não gosto, não é à toa. Eu gosto porque eu fico condicionado a gostar. Porque eu assisto cinema desde sempre e também filmes até antes de eu nascer, que eu assisti eventualmente. Basicamente todos os filmes que eu gosto e que eu assisti na minha vida inteira foram filmados e reproduzidos nessa taxa de 24 quadros por segundo. Então ela é... Não pega muito bem, você vai aqui com a mão. Esse é o ponto. Tem um embaçado no 24. A imagem, o 48, se vocês assistirem esse filme, por exemplo, reparem nisso. É engraçado, é real demais. A sensação que me dá é essa, que é uma realidade muito, muito dura. Essa falta de quadros do 24 dá essa magiazinha do cinema. Vocês conseguem, talvez, essa coisa que a gente comentou do olho treinado, né? Vocês conseguem perceber uma diferença da imagem de novela para cinema? Mas não assim, na câmera, no desfoque, no estilo, que claro, o cinema é muito diferente, mas é uma coisa mais básica, assim, mais o alicerce daquela imagem. Ela é diferente. Ela parece mais... Falta uma magiazinha. Falta um embaçadozinho. Falta um tempero. Oi? Falta um tempero. Falta um temperinho. Um dos motivos a gente pode apontar como esse. A TV, ela por padrão é 30 quadros por segundo. Então, assim, é até engraçado. Às vezes nossa TV está desconfigurada, não está configurada em 30. Eu vou assistir filme na TV, eu falo, não, tá errado, não tá cinema. Tem que achar a configuração da TV e pôr em 24, que aí se parece com o filme. Senão fica com cara de... Filme de TV. Vocês já viram esse filme de TV? Que passa TV a cabo e tal? Filme de TV tem uma diferença, não é igual. Então uma das questões é isso, é o 24 quadros por segundo. Eu gosto da estética do 24. Mas isso é pessoal. E eu sei, eu admito completamente, porque eu gosto porque eu fui condicionado a gostar. Porque, né, eu consumo décadas e décadas e décadas de história cinematográfica que foi feita com essa estética. Então é uma limitação minha também, de gostar de ser fã do 24. Ok, gente? Vamos pra frente porque é muito assunto, muita coisa. A gente pode falar de frame rate. Um assuntinho a gente pode falar a noite inteira, né? A gente falou tudo isso a respeito só da pergunta sobre o colorista. De bater no olho aí nessas profissões, vocês querem perguntar mais alguma ou seguimos em frente? A gente pode voltar nisso depois também.
Vamos nessa, vamos mais. Vamos falar de fotometria. Eu vou tentar falar isso muito rápido. E falar isso rápido vai ser uma pena, porque ver isso na prática seria muito interessante, mas tudo que a gente vê hoje também fica um pouco isso, né? Se quiser, Conceitos. pode dificultar pro seu lado um pouco. Eu tenho um luxímetro. Aí tem que fazer conta para chegar no F, Nossa. que eu não sei fazer essas contas, não. A conta é bizarra. A conta é absurda. Tem uma tabela. Vamos só fingir que esses números são só o que eles são, ponto final. Essa imagem está péssima aqui, hein? Mas talvez a gente consiga entender. Vamos lá. Esse assunto, então, não só esse, mas a maioria do que a gente vai ver hoje, na verdade, é um convite para que vocês pesquisem mais a respeito. Sim. Certo? E tentem aprofundar nessas questões, porque a gente não vai conseguir aprofundar muito em nada. Mas é até importante esse parênteses, né? Novamente, o que eu comentei, eu não passa um dia que eu não estudo essas coisas, que eu não pego um vídeo no YouTube, que eu não tento entender mais, me aprofundar mais, sacar melhor como é que essas coisas funcionam. E para quem quer mexer com esse tipo de coisa, que tem um aspecto artístico, mas também tem um aspecto técnico muito árido. Então, não tem jeito. Tem um aprendizado em relação a essas coisas que ele é perpétuo. Então, eu vou dar aqui umas ideiazinhas, uns nomes para vocês se informarem e pesquisarem um pouco mais. Mas vamos lá. Então eu vou falar isso aqui muito, muito, muito rápido, porque tem outras coisas que eu gostaria de comentar. Eu quero mais focar talvez nos resultados estéticos dessas coisas aqui. Numa câmera, e aqui eu estou especificamente falando de câmeras fotográficas, porque nas filmadoras profissionais talvez essas coisas tenham outros nomes, mas no final das coisas é a mesma coisa, certo? Então falando especificamente de uma câmera fotográfica. Pessoal, o que compõe uma câmera fotográfica? Eu tenho basicamente um elemento sensível à luz, a nossa mídia, certo? Que antigamente era também um filme e hoje é um sensor óptico. Um sensor que ele é capaz de registrar imagens, ele é sensível à luz, ele registra essas imagens, transforma essas imagens, no caso da câmera digital, transforma aquilo ali em algoritmos, códigos que se traduzem eventualmente na nossa telinha por uma imagem. Mas é basicamente um elemento sensível à luz, certo? E então a gente tem esse sensor, ou o filme, se a gente estiver falando de uma câmera analógica, e que na verdade é só um pedacinho ali, né? Só um sensorzinho que está ali no fundo da nossa câmera, e todo o resto é um aparato para nós controlarmos de que forma a luz vai chegar nesse sensor. Tranquilo? Então, se a gente pensa que o sensor está dentro de uma caixinha preta, que não tem acesso à luz, e a gente, de alguma forma, vai permitir que a luz acesse esse sensor por um determinado tempo e uma certa determinada quantidade de luz. Então, tipo, essa câmera que a colega está segurando, que é uma câmera... Mostra essa câmera aqui pra gente. Já viram câmerazinha assim? Com certeza, né? Essa aí é uma DSLR, certo? É uma versão, esse D de digital é uma versão digital da SLR, que são essas câmeras reflex, que são, é uma câmera que tem que ter ali protegido o sensor por uma caixa preta, um sistema de espelhos que nos permite olhar no visorzinho e uma lente, um objetivo, certo? Então, quando a gente dispara essa câmera, ela faz esse clique, o que está acontecendo ali é que a gente está abrindo essa caixa, uma cortininha que abre, permite que uma determinada quantidade de luz entre, sensibilize o sensor e feche. É rápido desse jeito. É uma fração de segundos que a gente vai permitir a luz entrar. Tranquilo, gente? Uma pergunta. Pois não. É que você falou, eu fui mexer, por exemplo, na minha câmera. Isso aqui, por exemplo, sistema de vídeo para PAL ou para NTSC. Seria Ah, tá. É algo que a gente não vai falar a respeito, porque é uma conversa um pouco longa, mas são padrões internacionais de formato, certo?
Isso assim, hoje, isso era muito importante para a época do videocassete. Isso hoje em dia Faz diferença. não faz muita diferença porque é tudo digital e... Uma vez eu ajudei eles a montar a exposição de um fotógrafo de esporte, Aham. que é movimentos ultra rápidos, Sim, sim. tal. E o nome da exposição, que ele falou exatamente pelas câmeras reflex, né, que ele levanta o espelho, Levanta o espelhinho. instante invisível. Instante. E interessante a conclusão que ele me levou a pensar. A foto, realmente, o momento que tirou a foto, você não viu. Sim, é muito rápido. Mas o momento da foto você não enxergou, Sim. você não visualizou. Principalmente a fotografia de esporte, né? É uma fotografia assim que a gente trabalha com um tempo de 1 segundo sobre 800, sobre 1000, então é a milésima parte do segundo, 1 segundo dividido por 1000. Então esse clique, ele é de 1 sobre 1000 segundos. Né? Uma câmera desse tipo pode chegar a fazer 1 sobre 4.000, 8.000, costuma ser por aí que esse tipo de câmera vai chegar. Então, primeira coisa, que nem é o diafragma, nem é o diafragma, é o outro, é o obturador. Depois eu volto no diafragma. Aqui, o obturador. Então, o primeiro elemento fundamental é a velocidade que eu vou permitir que essa luz entre e sensibilize o meu sensor. Certo? Essa é uma característica da câmera. O outro elemento que eu vou considerar na hora de registrar minha foto é o diafragma. É a abertura, aí já é uma característica da lente. É o tamanho, a lente vai fazer como se fosse um buraquinho, assim, ela abre e fecha. Ela tem um sistema de pazinhas ali dentro, que elas vão abrir e fechar para eu determinar a quantidade de luz que eu vou permitir entrar. Então são essas duas coisas. Primeiro, o tamanho desse buraquinho, que se chama diafragma, que está na lente, é um buraquinho. Bruno, Então, vem cá! Ô, Bruno! agora, íris, É porque, mas aqui no vídeo... Mas chama íris, o sistema de pazinho chama íris. Mas é... Diafragma é o buraco. É. E a íris é o sistema. É. A íris do olho é o músculo, né? E a pupila é o buraco. Exatamente, que a pupila ela tem essa mesma função. Vem uma luz muito forte, a nossa pupila se contrai para não deixar que uma quantidade muito grande de luz entre. O olho humano é a câmera fotográfica perfeita. Ele até aquilo que a gente comentava, né? A coisa do contraste. Não tem câmera que consiga enxergar a quantidade de informação para a sombra e para o claro que o nosso olho consegue, né? Isso é uma coisa interessante. A nossa busca é sempre essa, conseguir o máximo de informação para esses dois lados. Essa margem tem até um nome, se chama margem dinâmica. Dynamic range. Hoje em dia, quando a gente pergunta, tem sempre qual que é a câmera boa, qual que é legal, qual que é melhor para filmagem. Para mim, hoje em dia, né, porque a gente já chegou num ponto que as resoluções são muito altas, que a gente já tem acesso a muita coisa. Hoje em dia, o que eu busco numa câmera é margem dinâmica. A câmera que tiver a margem dinâmica mais alta é a que me atende mais. É bem legal. Significa o quê? Margem dinâmica? É a capacidade que uma câmera tem é o tamanho da reguinha dela de contraste. É a capacidade de, ao mesmo tempo, registrar regiões escuras e claras, mostrando detalhe nas duas. E quanto mais detalhe ela consegue mostrar ao mesmo tempo numa região clara e numa região escura. Imagine... Quer ver, ó? Olha aquele quadro ali, gente. Aquele ali, ó, da Araucária. Vocês conseguem perceber que tem regiões... Vamos supor que aquilo fosse uma foto. É uma pintura, mas vamos supor que seja uma foto. Vocês conseguem perceber que tem regiões claras e regiões escuras? Olha a casa, uma casa branca, certo? Uma casa pintada de branco. Num lado dessa casa está batendo sol, num lado não está batendo. Isso para uma câmera que tem uma margem dinâmica curta, é o inferno. O
que vai acontecer ali? Se eu dar uma... Exatamente. Se na fotometria eu colocar mais claro, eu ilumino a sombra, mas o claro estoura. Se eu fizer o contrário, se eu fizer a medição no claro, deixar o claro bem equilibradinho sem estourar, o lado ali da casa que está na sombra vai virar totalmente preto. Mas é grânulo também, né? Depende do ISO, vamos chegar lá. Mas assim, o que eu estou falando é de medição ideal. Se eu faço a medição ideal, eu nem preciso colocar ISO nem nada. Eu só faço a medição ideal para o branco. O que esse branco vai virar? Vai virar um cinza, não vai virar um branco estourado. Vai virar uma coisa que a gente consiga ver detalhe. O que vai acontecer? Então, o que eu fiz isso? Para eu chegar... A luz está batendo ali muito forte no branco. Para eu chegar esse branco numa fotometria ideal, o que eu fiz? Eu escureci tudo. Se eu escureci tudo, o que aconteceu com a sombra? Ficou totalmente preta. Então, nessa ideia, eu já não estou vendo, vocês estão vendo que tem janelinhas na sombra? Então, eu já não estou vendo janelinha na sombra, eu não estou vendo detalhe na sombra. E se eu fizer o contrário? Então, eu vou medir e fazer a fotometria na sombra. Então, eu passo a enxergar detalhe na sombra, mas o que eu precisei fazer para eu conseguir ver detalhe na sombra? Estou colocando luz. Se eu estou colocando luz, o que aconteceu com a parte clara? Estourou. Oi? Você não vê onde é a parede Não vejo, eu não vejo a parede, eu não vejo mais. Porque ali talvez tenha um detalhe tem um pouco de detalhe da parede, do cimento e tal. Esse detalhe vai embora, talvez até nem a janela eu consiga ver mais. Mas quando você diz a melhor câmera, tem a margem, a melhor margem dinâmica? A margem dinâmica é isso. É a câmera que... uma câmera, vamos supor, essa que tem uma margem dinâmica bem curta. A reguinha é bem curta. Se eu jogo para o claro, o escuro desaparece. Se eu jogo para o escuro, o claro estoura. Quanto maior a margem dinâmica, é a capacidade que essa minha câmera tem de, ao mesmo tempo, naquela imagem ali, eu ter detalhe no claro e no escuro. Claro que vai ter sempre diferença, mas quanto maior a minha capacidade de registrar a informação, maior a minha margem dinâmica, mais detalhe, ao mesmo tempo, do claro e do escuro eu consigo ter, que é aquela imagem ali. Vamos supor então que essa foto aqui tenha sido feita com um arquivo de alta margem dinâmica. Porque, ok, eu vejo que tem diferença entre a sombra e o claro, mas eu consigo ver detalhe nos dois. Isso equivale tanto para a filmadora quanto para uma câmera fotográfica? A gente pode chamar de margem dinâmica esses dois elementos, sim. Ok? É uma característica do arquivo cru, tanto da filmadora quanto da câmera fotográfica, o arquivo RAW. A capacidade que ele tem de registrar informação. Isso principalmente nas câmeras filmadoras, porque, pessoal, esse é um problema muito mais da filmagem do que da fotografia, certo? Porque o arquivo RAW da fotografia, esse arquivo cru, ele já é de altíssima qualidade. É aquele que eu comentei com vocês que não cabe num e-mail, certo? Porque ele tem informação demais, demais. O arquivo RAW da filmagem, cada fotograma, cada quadro da filmagem, ele não é um arquivo RAW da fotografia. Senão não existiria mídia, cartão de memória HD que coubesse um filme. Imagina, né? Você tem um arquivo que não tem um arquivo desse tamanho, tem 24 por segundo, certo? Então esse arquivo RAW da filmagem, ele é um arquivo pior do que uma câmera fotográfica profissional. Pode pegar a melhor câmera filmadora que existe, não vai ser igual uma câmera fotográfica profissional. Tá claro isso, gente? Sim. Então, assim, essa margem dinâmica para a câmera fotográfica, ela não é um problema tão grande, certo? Porque ele já é um arquivo bom demais, ele já é suficiente. Para a filmadora, sim, é muita tecnologia para eu conseguir uma margem dinâmica grande e manter um tamanho de arquivo razoável, utilizável, certo? Então, numa filmadora, isso vai aparecer com essa nomenclatura de f-stop. Então, essa câmera ela tem 16 f-stop.
Essa aqui tem 14. Quanto mais alto esse número diz respeito à margem dinâmica. Quanto maior esse número, maior a nossa margem dinâmica e maior a nossa capacidade de, num mesmo quadro, registrar informações, tanto para o escuro quanto para o claro. Tá claro, gente? Escuro também, né? Sim. É uma reguinha. A reguinha de 16 f-stop é desse tamanho, 10 é desse. Então aqui é sombra, aqui é claro. Então aqui eu já não estou pegando informação. Dá para sacar? Desenhando desse jeito? Essa aqui pega essas informações, só não pega para fora. Então quanto maior a minha régua, mais informação eu tenho dentro dela. A analogia da régua ficou clara? Beleza, gente? O diafragma serve para isso. Então, o diafragma e o obturador são esses elementos da nossa câmera que não essa coisa do f-stop. Esse f-stop foi um parênteses. A coisa da medir a iluminação que entra dentro da nossa câmera. Então, o diafragma é esse buraquinho da lente e deixa entrar uma determinada quantidade de luz. Enquanto o obturador, então o diafragma é uma característica da lente. O obturador está dentro da câmera. É uma janelinha, uma cortininha que abre e fecha. A cortina é o termo mais usado. Eu tô com uma aqui. Eu vou mostrar na minha porque isso é uma coisa que não se deve fazer. Então se der algum problema, dá o problema na minha e não na sua. Você deu uma ideia que eu não sabia assim. Não, mas eu vou mostrar, é legal ver. Ó, eu vou fazer uma exposição bem longa para vocês conseguirem enxergar, tá? Uma exposição de 1 segundo. Perceberam? O quê? Ó, vocês estão vendo uma cortininha aqui, na verdade é um sistema de espelhos que vai subir e descer. Ele vai revelar o sensor. Revelou, viu? Então, isso aqui é o obturador que está dentro da câmera. Eu coloco a lente. Acho que vai dar para ver, ó. Tem um ângulo que dá para ver. É, a hora que você está exatamente em frente a ela, você vê certinho É. o buraquinho. Ele... Na Zenith, máquina russa, de filme fotográfico mesmo, a cortina Aqui, é de ó. lado. Ela tem uma molinha Você de lado. De lado. Abrindo e fechando. Vou passar para todo mundo, tá, gente? A íris abrindo e fechando, correto? Isso. E deixando o diafragma maior ou menor. que dá para ver, ó. Então, gente, eu tô mostrando para vocês. Primeiro eu mostrei o diafragma, agora aqui o obturador. Estão vendo abrindo e fechando? Ele falou, acho que a câmera não tem isso. Beleza, gente? Pessoal, e tem um terceiro elemento que a gente utiliza também para controlar essa quantidade de luz. Faz sentido? Então, se eu abro mais o meu obturador, entra mais luz. Se eu deixo mais tempo, entra mais luz. Então, tudo isso são formas de permitir a luz entrar. Exato. E tem um terceiro elemento, que é a sensibilidade do sensor. Certo? Que nessas câmeras profissionais a gente é medida em decibéis e nessas câmeras fotográficas é medida, o termo que a gente usa é o ISO. Certo? Então, quanto mais alto o ISO, maior a sensibilidade, mais clara a imagem fica. Tranquilo? E quanto maior o número, também mais Como- selado pode acontecer. Eu não entendi? Quanto maior o ISO também, dependendo da iluminação, também mais Ruído, né? desfocado, Sim. selado. Exato. Então, o básico desses três elementos é aumentar ou diminuir a quantidade de luz. Mas os três têm efeitos colaterais. Mas calma aí, 3 elementos pra mim é o obturador e o diafragma. E o ISO. Tá. O ISO, que é a sensibilidade. Certo? Que nessas outras câmeras do Mas Bruno aí está medido em isso é dB. uma característica Do sensor.
sensor, Do sensor. ou do filme, né? Ou do filme. Alguém já mexeu com filme? Eu já. Lembra? 200 asas, 400 Sim. asas é a sensibilidade. É. Então, quanto mais alto essa asa, é basicamente o ISO. É a sensibilidade do sensor. Quanto mais alto o ISO, mais claro. Então, perfeito. Bem lembrado. Falar de quem são essas características. O ISO, ou dB, nessas câmeras do Bruno, é uma característica do sensor. O obturador é uma característica da câmera. O diafragma é uma característica da lente. E em relação a essa característica da lente, a gente tem então uma abertura máxima e mínima dessa lente. O máximo que ela vai abrir e o mínimo. Quanto mais ela abrir, mais clara é a lente. Certo? Inclusive mais cara. Essa é uma característica, é uma das características mais fundamentais de uma lente, é o quanto ela consegue abrir, certo? Essa lente que eu mostrei para vocês, a abertura máxima, eu devo ter chegado numa abertura bem grandona, é uma abertura, essa lente, a abertura máxima dela dá um número de, tem essa nomenclatura, esses números, né? 1.4 é essa minha lente, a abertura máxima dela. Quanto menor o número, mais aberto. Então, à medida que eu vou fechando a minha lente, esse número vai subindo. É isso. Não vou entrar em detalhes disso não, porque é isso aqui que é o cálculo absurdo que o Bruno falou. A gente não precisa saber. Tá bom, gente? Pessoal, agora, como eu comentei, tem efeitos colaterais para cada um desses elementos. A abertura da lente, ela diminui ou aumenta aquilo que nós chamamos de profundidade de campo. Certo? Vamos entender uma coisa sobre foco? Que é o momento de falar de foco. Eu estou sendo filmado por essa câmera aqui. Certo? Vamos supor que essa câmera esteja nesse lugar aqui que eu estou, ela fez o foco perfeito em mim. Então, a gente fez um ajuste no foco, de forma que o meu rosto aqui fica mais nítido em relação a essa câmera. O foco funciona de forma perpendicular ao sensor. Na verdade, se o sensor está aqui, é sempre paralelo, o sensor é perpendicular à câmera, certo? A direção que a câmera está apontando. Então, se a câmera aponta para lá, o foco ele vai funcionando aqui assim. Então, se eu estou no foco nesse ponto, o que está à frente de mim e o que está para trás de mim está fora de foco. E quanto mais longe do ponto de foco, mais desfocado está. Então, aqui está o meu peito, ele está no foco. A minha mão está um pouco menos no foco. Essa outra mão está ainda um pouco menos. E a mesma coisa para trás. Esse ponto aqui está menos no foco e esse aqui ainda menos. Tá claro isso, gente? Tem lente que muda isso. Tem uma lente que ela tem um sistema que ela faz uns movimentos com os elementos internos que ela consegue fazer o foco dobrar. Mas é uma coisa muito específica. Chama tilt shifter, esse tipo de lente. Mas é uma coisa muito específica. Então, de forma geral, o foco funciona de forma perpendicular à direção da câmera. Tá claro, gente? Sim. Beleza. A profundidade de campo diz respeito a o quanto para fora desse ponto de foco essas coisas que estão um pouco menos fora, um pouco menos no foco, vão estar completamente embaçadas ou vão estar ainda um pouquinho mais nítidas. Se a gente tem uma profundidade de campo muito ampla, então assim, ok, essa mão aqui está fora de foco, mas ainda dá para enxergar alguma coisa. Se eu diminuo a profundidade de campo, essas coisas fora do ponto que está no foco ficam cada vez mais embaçadas. Deu para sacar? É o que a gente consegue ver aqui, ó. Em todas essas fotografias, a semente está no foco. Qual que é a diferença de cada uma delas? É que a profundidade de campo está mais estreita ou mais larga. Então, aqui, continua, o que está mais no foco continua sendo a semente. Olha lá no fundo.
Lá longe, como eu disse, quanto mais longe, mais fora de foco. Lá atrás ainda está fora de foco. Mas eu consigo, mas está mais no foco do que em outras situações. E à medida que a gente vai indo para lá, nós estamos diminuindo a profundidade de campo. Quanto mais fechada a íris, maior a profundidade de campo. Você xuxa a luz, Isso. fecha a íris, que aí... Isso. Não? Isso, exatamente isso. Perfeito. É porque isso, eu lembro quando eu tava fazendo na faculdade, isso dava digamos, quebra-cabeça por causa Sim. da questão dos números. Sim, sim. A gente tem que fazer compensações, né? Já vamos chegar lá. Assim, é igual, sabe quando a gente está com dificuldade de ler e a gente aperta o olho? A gente está fechando um pouquinho a íris, né? Então, assim, tem uma própria... Eu não vou explicar a forma como a luz se move... enfim, a gente tem questão de propagação de luz, de angulação... Tem uma explicação legal para isso, mas não vai dar tempo. Mas o ponto é, quanto mais aberta a nossa lente, então ela não só deixa entrar mais luz, mas ela também nos dá a possibilidade de ter uma profundidade de campo mais estreita, que dá esse desfoque bonito, coisa e tal. É legal, é bonito. Parênteses de questões criativas, né? É legal, é bonito, mas é um vício. Tá? Quantas vezes isso acontece, né? A gente não vê o pessoal filmando assim. Vai lá para uma locação maravilhosa, né? Um lago, uma montanha no fundo, uma coisa super linda, para chegar lá e fazer uma foto, fazer uma cena com profundidade de campo extremamente reduzida. Porque claro que é lindo o desfoque, mas a gente não pode ser escravo disso também, né? Às vezes é interessante a gente mostrar a profundidade. Cenas acontecendo em duas profundidades diferentes, é uma coisa muito legal. A gente pode pensar, acho que até tem alguns exemplos aqui, a gente pode mostrar exemplos de cenas, né, do cinema que tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Claro que uma vai estar menos no foco do que a outra, mas a gente precisa de uma abertura fechada o suficiente para as duas serem nítidas. Isso é uma coisa, né? Ou às vezes também a gente faz com uma profundidade bem curta e a gente joga o foco para frente e para trás. Isso também é uma possibilidade. Mas aí a gente não consegue ver ao mesmo tempo. Tem um controle do que vai e do que volta. Então, sempre essas coisas são em função da história que a gente quer contar. E às vezes a história que a gente quer contar precisa de profundidade. Então cuidado com o vício de desfocar. Peguei, aluguei, comprei, ganhei uma lente 1.2, 1.4, sei lá, muito aberta, coisa maravilhosa. A gente fica muito empolgado quando esses equipamentos são muito caros, né? A gente fica muito entusiasmado quando põe a mão numa coisa assim. Eu uso essa 1.4 que é bastante aberta. Outro dia eu aluguei essa mesma lente, só com a abertura 1.2. Eu nunca tinha fotografado como eu aluguei para um trabalho. E ela é grandona, pesadona, é muito legal, é muito empolgante, é muito bacana mexer com isso. Mas a gente tem que também lembrar que é tudo em função daquilo que a gente quer dizer, da história que a gente quer contar. Então às vezes não é o caso de abrir a lente toda. Pois se eu abrir a lente toda, tá entrando muita luz, né? Queima. Então, exato. Então, essa relação entre esses três elementos é uma compensação. Às vezes eu estou ali num sol de rachar, mas eu quero uma profundidade de campo curta. Como é que eu tenho que compensar isso? Abaixo o ISO, aumenta a velocidade. Então eu vou compensando esses elementos, ok? Aqui, gente, ó, profundidade de campo. Se vocês quiserem, eu passo para o Bruno, eu disponibilizo esse material para vocês. Tá vendo? Então, um diagramazinho muito rápido e simples sobre a profundidade de campo. Aliás, eu falei por mim, né? Vocês querem uma pausa? Se vocês quiserem uma pausa, a gente faz uma pausa. Obturador. Então, o obturador, vocês já entenderam, né? Aumenta a velocidade e deixa entrar menos luz. E às vezes é importante eu deixar entrar menos luz porque às vezes eu quero deixar meu diafragma bem aberto, porque
porque eu quero uma profundidade de campo curta, eu tenho que compensar de alguma forma. Mas também o obturador ele tem efeitos estéticos na nossa imagem. Pensem só, eu tenho uma coisa em movimento, tipo um jorro de água. Se eu faço uma fotografia desse jorro de água numa velocidade muito baixa, eu vou pegar um movimento da gota da água, que é esse caso aqui. O movimento fica riscado, certo? Vocês já viram fotografia de estrela? Que a gente vê o movimento das estrelas? Vocês já viram isso? Se vocês quiserem, eu pego uma imagem aqui rapidinho, se alguém não tiver visto. Eu já vi de avenida. De avenida, que a gente pega o rastro dos carros. Vou pegar um exemplo Isso aqui. faz com, tipo, fotografia em live. Basicamente uma fotografia de horas. Essa cortininha que abriu aqui por 1 segundo, eu coloco para abrir em 3 horas. Eu pego esse movimento. Claro que eu tenho que deixar todo o resto muito escuro. A lente muito fechada, o ISO no mínimo. Está num lugar completamente escuro. Aí a única coisa que vai imprimir imagem na câmera são as estrelas. Só que é uma exibição tão longa. Vamos pegar. É uma exibição tão longa que... Posso entrar aqui na internet, Bruno? À vontade. Eu fiz uma foto dessa de carro, fazendo rastro de carro. Sim. É maravilhoso. As de carro aí eu preciso de poucos segundos, né? Só que assim, não fez um rastro infinito, não. Que aí deu tempo, mas o lugar era muito legal. Vou pegar uma de carro também. E uma eu fiz... Aqui é o de carro. Então, vamos supor, o carro ele leva 10 segundos para chegar desse ponto até esse. Então, uma exposição de 10 segundos. Ok? Tá dando para ver daí ou quer que aumente mais? Vamos pegar aqui, estrela. Aqui, ó. Que massa. Nossa, acho que eu nunca tive visto estrela. Por que tá parecendo que tá de dia? Tá de noite. Noitão. Mas é tanta exposição que um lugar que está completamente escuro, ele passa a se iluminar. Aos poucos. Com mais ou menos. São horas, uma noite inteira de exposição. Ai, que bom. E tem um fotógrafo que ele foi lá para a Noruega, ele é brasileiro, que ele tira foto da noite, das estrelas, só que elas não ficam em movimento. Não, mas peraí, como assim ele fica horas tirando uma foto? Ele deixa de... É a exposição longa. Aquilo que eu mostrei, a cortininha, ela abre e fica aberta. Então, uma mesma foto fica registrando tudo, o movimento. Imagina, vamos voltar aqui para a nossa imagem. Eu já respondo, a gente já vai para a sua, só para o basicão ficar claro. Eu quero fotografar uma fonte. Vamos supor que eu fotografe essa fonte numa velocidade de 1 por 1000. A minha cortininha abriu e fechou numa velocidade de 1 sobre 1000, 1 segundo sobre 1000. Então, 1 milésimo de segundo. Muito rápido. É uma gotinha, essa fonte, a água está em movimento. Se eu fotografo muito rápido, abri e fechei, eu congelei a gotinha. Agora vamos supor que eu faça uma fotografia de 1 segundo. A gotinha está em movimento. Então, o que aparece na minha fotografia?